Bom dia aos nossos queridos e amados irmãos que estão nos seus lares, né, os nossos amigos também, prestando esse culto, né, de louvor e adoração ao nosso Deus, neste dia que Ele nos deu, né, especial para estarmos na sua casa. Vamos falar aquele versículo que o salmista falou alegremente, né? Alegrei-me, vamos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E realmente é uma alegria grande, né? Nós estamos na casa do Senhor. E nós estaremos nesse momento louvando ao nosso Deus com o cântico Deus, somente Deus, né? Criou o mundo que nele há, e é o que nos faz respirar, que cuida de nós nesses momentos difíceis, nos momentos alegres também. Só Deus nas nossas vidas. Esse
correndo, nós estaremos também cantando o hino 330 do nosso cenário, que fala que nós temos que descansar no poder de Deus. E nesse momento, os irmãos estão os seus dízimos, suas ofertas, são uma oportunidade de entregar ao Senhor. Quando
Bom dia, amados. Graça e paz a todos. E eu estou feliz por dois motivos. Porque estou na casa do Senhor e porque estou vendo a igreja cada dia mais bonita. Certo? E mais bonito também porque o meu sogro está aqui também. Ele atendeu o meu convite de estar aqui hoje e trouxe a amada, a Clarice, e uma pessoa muito especial para mim. Ontem até tirei boia na casa deles. Uma deliciosa comidinha ontem que eu degustei ali na casa dos amados. Eu estou feliz por isso. Muito obrigado, pastor, por mais esta oportunidade. Deus seja louvado na vida do pastor e da amada igreja. Estou feliz porque eu sirvo um Deus vivo e que sempre tem me abençoado. Amém? Amém. Queridos, eu estive pensando em umas coisas, inclusive no bate-papo ontem na casa do meu sogro, nós estávamos falando sobre prosperidade. Sobre prosperidade. E diante dessa situação, Deus acaba me dando algumas palavras para trazer à igreja. E aos amados que estão em casa, sejam todos muito bem-vindos nessa live. E ouçam e permita a Deus que nós possamos entender o propósito dele nessa mensagem. E eu tenho por título a mensagem de hoje: Fé equivocada. Pode haver fé equivocada? Depende de como as pessoas pregam e como eu vou entender. E eu posso afirmar uma coisa: uns 70% ou 80% dos ouvintes que ouvem mensagens e adquirem a fé é por fé equivocada. E vou explicar por quê. Inclusive eu fiz uma pesquisa e busquei na Bíblia, eu pesquisei onde estão todos os versículos que falam de prosperidade. E por incrível que pareça, dos 140 versículos encontrados forçando a barra, não fala diretamente, mas forçando a barra, poucos falou de prosperidade diretamente sobre prosperidade. Mas 119 versículos foram encontrados, começando por Salmos, viu? Começando por Salmos capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, e termina no Velho Testamento até Malaquias 3:10. Quando eu falei forçando a barra, os irmãos vão entender Malaquias 3:10, que não fala diretamente, mas está lá como também buscando prosperidade nesses versículos. Então 119 versículos forçando a barra até Malaquias 10 fala sobre prosperidade. E os outros de 120 para frente começam em Mateus 6, 19 e 20, falando também sobre prosperidade. E quando eu falo fé equivocada, é que quando nós começamos a ver o Evangelho de salvação, a pregação do Evangelho, oferecendo prosperidade e animando a igreja para que sejam fiéis, para que sejam prósperos. Desculpa aí, mas eu vou usar o termo bem direto. É como se eu mandasse você construir a sua casa na areia. Não vai dar nada certo. Porque não é isso que eu aprendi com o meu mestre. Eu não aprendi isso com o meu mestre. Eu não aprendi isso com o meu mestre. E eu quero começar a leitura de Lucas 9:58, mas eu quero primeiro pedir
abençoe e nos ilumine com esta palavra. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e nós vamos orar. Amém? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos, ó Deus, aqui, ó Deus, na iniciativa de falar da Tua palavra, mas eu gostaria muito que o Teu Espírito participasse disso e me orientasse na medida certa, Senhor, para que nenhuma palavra caia, ó Deus, no desentendimento e seja equivocada, Senhor, e não seja entendido ao ponto de trazer confusão, mas que possamos nós todos entender o plano do Senhor nesta mensagem, Pai. Por favor, Senhor, é o que eu te peço, confiando em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor. Podemos assentar. Eu vou bem direto na fonte para dizer aonde que nós estamos equivocados. E para eu trazer essa leitura, eu estava lembrando de uma coisa, que quando eu fui pregar num determinado lugar, foi até muito difícil chegar lá em Barra do Riacho, um lugar difícil de achar, à noite, sem conhecer nada. E eu fui atender um pedido, inclusive com uma antecedência muito grande, porque eles queriam anunciar, um mês anunciando na rua, porque eu ia lá, e eles estavam esperando lá um homem convertido, mas com uma placa de riqueza, de prosperidade, para que seja exemplo para a igreja. Eu só fui descobrir isso depois. Quando eu cheguei na casa do pastor, ele viu que eu estava com o carro com 4 pneus careca. É um sinal que eu não podia comprar pneus novos. Ok. E eu cheguei lá na sexta-feira, sábado, então preguei à noite e havia um acordo entre nós que ele desse bastante tempo, porque eu precisava de tempo, porque era um testemunho e era prolongado. Porque eu já havia tido uma experiência de pessoas de passar a palavra 15 para as 9 para eu dar um testemunho. E eu dei um testemunho com 15 minutos e tchau. E então ele levou o pé da letra e abriu o trabalho com 2 cânticos. Não fez ofertório e me passou a palavra. 2 horas de mensagem, no sábado à noite. E a igreja abarrotada, que não tinha lugar para sentar, e pessoas estavam na porta das janelas para ouvir. Ok. No domingo de manhã, eu preparando para ele, disse: não, deixa o carro aqui, nós vamos a pé. Não é tão longe. Eu falei: mas posso ir de carro, não tem problema. Não, pode deixar. E depois eu fiquei sabendo que ele não queria que eu fosse com o carro para que não visse que eu estava com o carro velho e com os pneus careca. Ok, não tem problema. Eu fui, mais uma vez, ele abriu com 2 cânticos e me passou a palavra de novo. 2 horas de mensagem, domingo de manhã. E a igreja abarrotada de pessoas. E também no domingo à noite, não foi diferente, mas contanto que o povo não visse o meu carro. Eles tinham que acreditar que eu tive uma transformação na vida espiritual e a minha vida material também. Eu prosperei, eu fiquei rico. Mas ele não queria passar a mensagem para a igreja de que eu era pobre. E, para minha surpresa, eu pensei: já que ele viu que eu não tenho condição nem de comprar os 4 pneus, já estou plantando com 4 pneus novos aqui de brinde. Eu devo ganhar aqui certamente 4 pneus. Depois eu pensei isso, na hora eu nem pensei, porque eu relevei o que ele falou. Mas poderia ser assim: olha, a igreja quer abençoar o amado com dinheiro para comprar não 4 pneus para pôr no seu carro. Mas, para minha surpresa, nem a gasolina que eu gastei para ir lá. Eu, como pobre, banquei a minha despesa, banquei a minha viagem, abasteci o carro, tudo. Ele me deu o abastecimento do luxo. Ele tratou de mim lá, graças a Deus. Senão eu tinha que ter uma pensão também, comer um hotelzinho para comer. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, isso faz anos, muitos
anos que eu nunca esqueci disso. E eu sempre pensei, por que as pessoas pensam que ser crente, ser evangélico, ser cristão é sinônimo de riqueza? Quando eu disse que no Velho Testamento houve uma forçação de barra para falar da prosperidade, mas falou, dos 140 versículos, 119 foram falando de prosperidade. Mas quando chega no Novo Testamento, teve que forçar a barra para falar nos outros poucos versículos de prosperidade. Dificilmente você vai ver uma igreja saudável espiritualmente, com a saúde espiritual em dia, pregando prosperidade. Eu já ouvi de tudo nas igrejas, até pessoas falar assim: ô Amado, o senhor me perdoa, mas é porque eu entreguei o dízimo lá, mas eu lembrei que eu tinha que pagar uma conta que não pode passar de amanhã. O senhor poderia me devolver? Eu digo: perfeitamente, não é nosso. Continuava sendo seu, porque você não entregou. Se tivesse entregado, tinha logo. Não deu. E deve R$50. Isso 15 anos atrás. E essas coisas ficaram martelando na minha cabeça. Eu fali 4 vezes. Literalmente quebrei 4 vezes. E tive que recomeçar a minha vida. E nunca fez diferença na minha fé. Porque eu sei que o que eu possuo não é meu. Se eu não tiver nada, eu não tenho nada. Se eu tiver muito, eu também não tenho nada. E podemos até pensar que tem ricos ficando pobres e pobres ficando ricos no sentido da fé. Como? Homens bilionários se tornaram pobres, porque toda a sua fortuna estava aqui. E já vi pobres miseráveis, sem um tostão no bolso, se tornar milionários, porque toda a sua fortuna estava depositada no reino de Deus. Depois dessa vida é que vamos saber quem realmente são ricos. E Jesus vem dando uma lição para nós em Lucas 9:58. No versículo 58. Se tiver lá para os irmãos verem, tudo bem. Se não tiver, então vamos tocar primeiro, os irmãos. Que diz assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele tinha deixado a fortuna dele lá e veio passar uns tempos aqui. Tempo determinado por Deus. Toda a fortuna dele estava lá. Aonde ele manda eu colocar a minha também. Ele veio e ficou aqui sem nada. Liso, lese e louco. Pediu fiado, pedindo troco. Sem nada, como o ditado diz. Sem nada. Mas a fortuna dele estava lá. Quando nós aprendemos no cristianismo, nas mensagens, que eu tenho que ser convertido e posso contar com a fortuna, porque Deus não deixa os seus mendigar o pão, ou seja, o pão não é mendigar os milhões. E os maiores pregadores do evangelho que eu conheci não terminaram milionários, terminaram bem. Billy Graham, eu não conheço Billy Graham como bilionário. Spurgeon, não o conheço como bilionário. Conheceu ele assim? Não. Os maiores pregadores de todos os tempos não acumularam fortunas, porque tinham consciência de que não era aqui. O caminho não era esse. No seminário eu ouvi o professor, inclusive o presidente, o dono do seminário, numa semana ele pregou que as pessoas veem o evangelho como uma fonte de renda para ficarem ricos. Eu digo amém. Que lindo, pastor. Que lindo, professor. Aí no outro domingo ele disse, eu não sei quem ele ouviu, mas ele chegou com a cabeça virada no seminário e pregou o seguinte: irmãos, eu fico preocupado com uma coisa. Com o que, professor? É que as pessoas se convertem ao Deus vivo, rico, dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, e você é filho, e você não possui ouro e nem prata. Será porque você não serve o suficiente para que ele reconheça
Irmãos, misericórdia. Olha isso. Aí eu comecei a comecei a prestar atenção. Com pouco ele disse: na minha igreja, irmãos, tem uma garagem subterrânea. E tem uma coisa: cada membro da igreja tem um carro. E não é carrinho, não, é carraço. Falou isso cenário. E ele não sabia que estava falando para um dirigente que dirigia uma igreja que está acostumado a receber as pessoas com os pés escorregando no chinelo velho e indo mais cedo para tomar um café, para comer um pão e tomar um café, porque não tinha pão nas suas casas. E eu levantei a mão e depois não. Eu falei: pastor, eu ficaria com a opção da semana passada. Aquilo é verdade, mas você está falando aqui agora, tomara que os irmãos não, que os alunos não copiem isso. Eu não conheço esse Jesus que o senhor está falando. Eu falei. E ele começou uma perseguição cerrada comigo, porque comigo ele encontrou, porque eu era obrigado a estudar a palavra para ensinar, e eu fui para lá só para adquirir um diploma, um certificado. Mas eu conhecia, e eu não podia me calar, e continua de pé aquela ideia que eu digo, que não abro mão das minhas convicções, porque eu tenho personalidade. E é você fazer o mesmo, pastor. E os amados também, não abram mão das suas convicções. E eu fiquei chateado com ele, falei mesmo, e abriu a mão, e do resto, eu falei: olha, não dá nem para continuar, eu paro por aqui. Não conheço esse Jesus que você está pregando, porque Jesus disse que não tinha, que a raposa tem covis, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como é que é isso? E ele me passa isso depois, manda um outro vendedor que tem que dar os copos para seguir. Eu não conheço uma passagem da Bíblia onde Jesus ou os discípulos dele disse: acumulai-vos fortuna para que sejam espelhados, para que as pessoas vejam que o Evangelho tem resultado. Ele poderia falar isso, e se Jesus quisesse, ele faria, porque ele tinha poder, ele podia fazer. Mas ele me deixou um exemplo simples e fácil de entender. E por isso que é só balançar a figueira que muitos figos se soltam no talo. Agora, eu quero falar uma coisa certa, irmão, por favor. Você que está em casa, por favor, entendam. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo com uma visão de ter um tesouro no céu, nada te abala, perdendo ou ganhando, crescendo ou ficando pequeno, não interessa. Você está seguro, porque nada te tira da presença de Deus. Inclusive, eu estava meditando numa coisa, João 3,16, bem fácil de entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra não está dizendo outra coisa. Poderia estar dizendo para então valorizar a ideia de ser rico na terra. Poderíamos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê enriqueça, não fiquem enfermos, não temam. Me encheria de esperança de todas as minhas necessidades ser suprida pela fé, e nada vai me faltar. Seria isso uma fé equivocada em pensar que eu vou aceitar Jesus e todas as minhas necessidades serão supridas. Falta de dinheiro? Jamais. Carrão? Senão não é servo. Quando eu me converto sem esperar que eu seja abençoado financeiramente, que eu seja abençoado materialmente, sem pensar
importa o que aconteça, estou com Cristo, não há. Não como Pedro, se for necessário até morrer com o Senhor. Pedro, não fala isso, porque hoje mesmo você vai me negar e vai fugir, inclusive os outros também, vocês também, vai fugir todo mundo. No momento que eu mais precisar de vocês, vocês vão fugir. Todo esse tempo que vocês estão me ouvindo, não serviu para encorajá-los ao ponto de morrer comigo. Não, vocês não suportariam, e é melhor que fujam dele. Eu vou precisar de vocês depois. Você é maluco nisso. Agora depois ele veio e não se mostrou. Eu falei, você ia fugir, pai, mas valeu a pena que valeu. Ó, é até. Então junto eu venci, você vence também. Tem pessoas querendo impressionar Deus com oração. Um equívoco terrível. Eu vou orar de madrugada até a noite. Tem uma coisa, hoje a gente não é todo dia, que eu vou manter a minha vida. Não impressiona Deus. Ah, é só para me desanimar. Se eu orar muito, eu não impressiono Deus. E se eu não orar nada, eu não o aborreço. Se eu orar muito, eu não impressiono Deus. E se eu não orar nada, eu não o aborreço. Deus é imutável. Ele não me ama porque eu oro muito. Ele não me ama porque eu oro pouco. Ele não me ama porque eu jejuo. Ele não me ama, ele não me faz propostas por eu orar mais. Ele não me beneficia por eu ser mais praticante. Ele não me tira nada por eu ser menos praticante. O amor de Deus é imutável, não muda, Ele me ama. Se Deus me amasse porque fiz algo por Ele, Ele nem teria enviado o seu Filho. Agora uma coisa é certa, é pecado ser próspero? É pecado ser rico? Claro que não, não é pecado. Não é pecado. Tomara que sua riqueza não lhe tire o reino. Porque é uma tristeza, às vezes, você ouvir que eu não vou à igreja porque minha cabeça nem fica lá, são os meus negócios. Infelizmente. Outra palavra é: aquele negócio não vale a pena. Isso vale a pena sim. Porque o que eu planto aqui é o que eu tenho depois. Se eu plantar pela fé, se eu crer que Jesus pode mudar o rumo da minha vida, e posso receber uma grande recompensa, pela graça ainda, porque não importa o que eu faça de tão bom que eu vá merecer o reino de Deus ou a atenção de Deus. Uma coisa eu sei: tudo pertence a Ele, Ele pode me dar. Tudo pertence a Ele. Pelo menos que eu sei, esses 2000 anos que nós pregamos o Evangelho de Cristo, esses 2000 anos, toda a geração dessa terra já foi trocada um monte de vezes. Mas eu nem pesquisar, vocês não vão achar alguém que tenha levado para a vida eterna R$1. R$1 só. Não posso afirmar, mas um dos nomes mais ricos do Brasil se chamava Roberto Marinho. Ele ficou pobre da noite para o dia, tadinho. Esse é o meu pensamento, eu não estou julgando. Eu estou aqui parafraseando, mas a realidade é essa. Ao entender da palavra, à luz da palavra, ele ficou pobre da noite para o dia. Perdeu tudo. A vida toda acumulou fortuna de N maneira, mas ele acumulou uma fortuna incalculável. Mas da noite para o dia ele ficou pobre. E pode ser que da noite para o dia o pobre fique milionário. Toda a eternidade. Glória a Deus.
Lucas 16, 19 a 25 fala da parábola do rico e Lázaro. O rico e Lázaro, todo mundo conhece muito bem essa passagem, né? Que Lázaro mendigava o pão, tadinho. Mendigava o pão. Ele mendigava o pão. E depois, no final, então, aí o milionário vai para o lugar que nós gostaríamos de ir, e de lá ele fica reclamando, pedindo. Manda Lázaro olhar lá o ponta do dedo, passar na minha língua, desejando refrescar a língua com a ponta do dedo de Lázaro olhar. A resposta foi simples, Deus, para ele, simples. Olha, toda a sua regalia, toda a seus prazeres foram lá. Todo o seu galardão foi lá. Enquanto que Lázaro, toda a sua vida foi humilhada. Agora é justo que ele receba um galardão, tadinho. Sofreu tanto. Sofreu tanto. Não fala que Lázaro era servo fiel. Não fala que Lázaro era um homem temente a Deus. Eu expliquei só os contemplos assim para aquele tema, mas diz que Lázaro sofreu a vida toda. E depois ele recebeu o galardão para toda a vida eterna. Deus pode te dar em vida uma riqueza? Amém! Claro que pode. Eu tenho muito mais do que eu devia ter. Eu tenho muito mais do que eu pensava ter. Por que não? Sou milionário? Claro que não. Mas eu tenho muito mais do que eu merecia ter. Muito mais. Muito mais. Mas não tira o alvo. Não me tira o alvo. Eu usei essa palavra para o Evandro ontem no telefone. Nada me tira o foco. O alvo. Porque o que eu determinei para a minha vida é que não importa o que eu passe aqui, eu já entendi que o caminho para a salvação é Jesus Cristo. E não uma fortuna. O meu caminho para o céu é Jesus Cristo e não o que eu tenho. É por isso que eu arrumei mais uma ocupação na quarta-feira. E com grande resultado. Para a honra e glória de Deus. Eu, lotado de trabalho, explicando, então vai dar certo, vai dar certo. Aí na quarta-feira, para tudo. Então, isso aqui nós temos que adiantar, para tudo. Pode ir todo mundo para casa, você fica livre para mim também se quiser. Se não quiser, não tem problema, mas pode ir para casa. Pode ir embora. Porque não vai ficar bem aqui eu pregando a palavra e vocês aqui embaixo produzindo para mim. Conversa é essa. Pode ir embora. E não tem faltado, não tem dado problema, não tem dado problema. Se eu pudesse comprar o reino de Deus com dinheiro, eu ia me esforçar um pouco mais para angariar mais, mas eu não vou conseguir comprar. A única forma de ganhar o reino de Deus, ganhar o reino de Deus, é pela graça e a misericórdia de Deus. Só assim ser salvo. Se Ele quiser me dar. Às vezes a pessoa vai na igreja dizendo assim, um outro caso que mexeu muito comigo é, olha, estou saindo fora, o que houve? Tem um ano que eu estou aqui, não ganhei nada. Não vi nada acontecer. Um ano? Que isso? Eu estou a vida toda e não vi nada acontecer. Você está correndo por um ano? O que eu estou esperando não é agora. Não é agora não, é depois. O salário está guardado. A recompensa está guardada. Não é agora não. Não, mas eu vou. Eu posso te ver resultado. Então vai. Desculpa aí. Mas o que tem pastores conduzindo almas para o inferno
está garantido, Deus vai te dar ela. Amém, eu recebo. Veja que um papel em branco que Deus está assinando pode ser um cheque. Depois você traz aquela oferta aqui e confirma essa bênção. Faz um propósito, irmão. Tira o dinheiro do leite da criança, tira lá e traz isso aqui. Aqui, está garantido. Essas pessoas vêm pela fé, tadinha, depois não rolam. Outra aberração que eu vi, eu fui fazer um frete para uma pessoa, quando eu cheguei na casa dela, a senhora está assim, conversando comigo e toda hora com o anel, mostrando assim. Eu falei, você está doido que eu comente sobre o anel? Tudo bem, vou comentar sobre o anel. Eu digo, menina, mas que anel bonito. Ah, você não observou? Eu digo, é impossível não observar, o seu anel é lindo. Mas o que você quer falar desse anel? Vamos, puxa, fala aí, eu quero ouvir a história desse anel. E não deu outra. Ó, o pastor falou para eu comentar. Mas eu preciso te falar para você porque é uma bênção. Comecei a ficar sério. Pode falar, minha irmã. É que eu estava na igreja, o pastor chamou lá na frente para entregar a oferta do impossível. E quem trouxer vai levar um presente da igreja para toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar que você cumpriu esse voto da oferta do impossível. Desculpe, irmão, não é para qualquer um não, hein? Não é para qualquer um não. É só para quem tem fé. E a irmã tinha acabado de receber o salário. Aí eu fiquei assim, com o meu salário na mão, e lembrando, mas eu tinha que fazer compra esse dia. Tinha que comprar até um livro de criança. Mas ele falou que é o que eu não posso mesmo dar. Olha o laço, né? É a oferta do impossível. Gente, vai ser impossível dar. Fiquei pensando assim, né, moça? Fiquei pensando assim. É impossível. Mas não é a oferta do impossível. Ah, meu filho, levantei com coragem. Fui lá na frente e entreguei o salário todinho. Não fiquei nem com 50 centavos. Entreguei tudinho lá. Falei, está aqui, pastor, é o meu salário. Eu não podia dar não, mas como o senhor falou que era a oferta, eu não podia dar. Tadinho, eu falei, só não coloca uma água, por favor. Eu não estou passando bem. Aí ela abriu a geladeira e o olhão correu lá dentro. Foi inevitável. Não tinha nada, só tinha um litro de água geladinha lá no bebê. Antigamente, pelo menos a água tem, né, dona? E cadê a sua compra? Eu era para ter feito, mas eu fiz a oferta do impossível, peguei um anel. Agora pede esse anel para dar leite para o seu neném. Pede esse anel para conferir ele, né? Não, mas ele falou que eu receberia isso 3 vezes triplicado. Eu digo, a senhora negociou com quem? Com Deus ou com o pastor? Se for com o pastor, pode ir buscar. Vai lá buscar. Agora, se for com Deus, só está perdido. O senhor acha que não vai não? Não estou querendo desanimar a senhora não, mas Deus não tem esse avião no céu não. Deus tinha um emprego para a senhora. E Ele te deu um emprego, e Ele te deu um salário. Quer saber? A senhora entrou numa furada com Deus. Porque a senhora dispensou a bênção que Ele te deu com insatisfação, querendo mais. E agora o resultado é que a senhora vai passar mais 30 dias trabalhando e pedindo os outros recursos, cesta básica para tratar da sua família, para receber o outro salário. Aí sim a senhora vai fazer compra. Se a senhora não quiser pegar o anel. Não, deixa eu estar dizendo então que foi tolice. É isso que a senhora está ouvindo? Foi tolice. Deus não barganha nada. Malaquias 10, versículo 10, fala que trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro e depois faz prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que dela nos ganha muita abastância de abastecimento, ele diz para você não vai mendigar o pão. É só isso que ele está falando com isso. Não é riqueza, acumular riqueza. Não é isso que ele está falando. Gênesis 12, versículo 2 e 3
uma promessa para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Aí eles pegam isso, trabalham isso, distorcem, e que Deus prometeu riqueza, e Deus prometeu que você vai ser rico. Então, para pregar a riqueza, tem que apelar pelo Velho Testamento e ainda forçar o texto para te levar. Desculpa ele, mas quando Deus disse que daria o seu filho para o resgate da minha vida, ele não disse para que eu cresça, para que eu tivesse fortuna e agregasse muitos recursos. Inclusive o hospital vai quebrar se todos os evangélicos, se todas as pessoas se converterem, porque não vai haver enfermidade. A Bíblia diz que é melhor eu entrar sem um olho no reino de Deus do que com os dois no inferno. É melhor eu partir para o reino de Deus sem um tostão furado, porque de qualquer jeito eu não ia levar mesmo, e o que eu construí fica por os herdeiros. E é dos herdeiros? Não, fica por herdeiro dos herdeiros. E depois do herdeiro dos herdeiros, deixa o outro, vai ficando tudo aí. E por que a pressa? Porque a falta de compromisso com o reino de Deus? Porque eu tenho que angariar alguma coisa, porque eu tenho que juntar alguma coisa. Quem falou isso? Quem falou? Mateus 6, 19, 21. Não acumulem riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam. Aí Jesus disse que eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O ladrão vem para matar, eu venho para dar vida. O ladrão vem para matar, eu dou vida. O ladrão vem para roubar, eu venho para dar. Eu venho para oferecer vida eterna. Então, eu não vejo motivos para eu ser cristão pensando em prosperidade. Eu não vejo motivo para eu me converter e pensar que eu vou ser crente e agora as dificuldades vão passar. Nós temos exemplos com Paulo, com todos os apóstolos, temos exemplos. Paulo chegou um momento que ele ressuscitou uma vida, e teve um momento que ele teve que deixar o companheiro para trás porque estava doente. E sem lembrar que Deus levou o pedido dele. E nada mudou Paulo no seu foco, nada tirou Paulo do seu foco, porque ele propôs ser salvo. Nada. Quando ele pede para Deus tirar o espinho da carne dele, Deus diz: não, a minha graça te basta. Eu quero que esse espinho continue espetando você até você partir dessa vida. Você não esquecer quem sou eu. Não, de volta para você. Ele padeceu fome, teve necessidade e vai por aí afora. Mateus 6, 19, 21 fala isso. Mateus 6, 30, 33. Busca primeiro o reino de Deus, e as outras coisas são acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. E pessoas acham que buscar o primeiro reino de Deus é sinônimo de riqueza. Eu busco o reino de Deus e eu vou tomar posse das riquezas de Deus, porque tudo que está aqui é dele. Nós estamos administrando, nós estamos enfeitando tudo, mas é tudo dele. E então, quando ele resolve lavar e jogar tudo no chão, ele joga também. Pronto. Aí o ensinando que teve lá na Indonésia, né? Aí com um pouco ele diz assim: eu vou fazer uma faxina aqui, que essas casas aqui tá muito ultrapassadas, vamos construir tudo novo. Joga aquele monte de água. Se eu der um tapa em alguém, eu posso ser preso. Deus vem cá e vira tudo de perna no ar assim, ó. Arrombou tudo.
E ninguém condenou Deus. Ninguém acha, entrega uma intimação para esse homem. Eu já vi até caso de alguém que processou Deus porque o pastor falou que iria ter a prosperidade não veio. O cara foi lá e registrou uma queixa contra Deus. O homem de Deus falou, por que ele não deu? Registrou uma queixa e ficou esperando a data da audiência. Isso é um jornal, isso foi um negócio sério. Você lembra disso, pastor? Aí tiveram que arquivar o processo, porque Deus não compareceu para a reunião. Porque a lei é assim, se você registrar, ela não importa o que é. Se é mentira, se é verdade, ela tem que registrar. Ele diz, entra o próximo, o acusado. Entra aí, Deus. Todo mundo ficou olhando do lado do outro. Será que é alguém com o nome de Deus que está chamando? Chama aí Deus aí para entrar, que é a hora dele aqui. Ele vai ter que se explicar aqui. Não vem não, senhor. Então arquiva o processo. Está arquivado, senhor. Eu não tenho mais com quem reclamar. Está arquivado. O homem não apareceu. Erração. Eu tenho falado aqui que o Evangelho é simples. Não é difícil de entender o Evangelho, não. Não precisa fazer nada miraculoso, não. Não precisa fazer nada estupendo, maravilhoso. Porque não adianta. Porque não importa o que eu faça de tão bom. Eu ouvi o baixinho falar aqui um dia. Não importa o que você faça de tão bom e de tão extraordinário que Deus vai te amar mais. Mas também não importa o que você faça de tão ordinário, de tão ruim, que Deus vai te amar menos. Essas palavras ficam ecoando aqui, sabe? Como fica uma mensagem do Ailton, quando ele falou sobre o engodo. Aquilo ecoou na minha cabeça, porque foi muito bem aplicada a palavra do Ailton. Foi. Ele trouxe essa palavra e aquilo fica ecoando na minha cabeça. A boa mensagem fica ecoando na cabeça da gente. Porque a palavra de Deus é simples. Deus não complica nada. Ele disse, crê somente. Mas eu estou preso a isso, eu estou preso àquilo, eu estou preso àquilo outro. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já me perguntaram assim, eu quero ouvir a palavra lá no seu estudo, mas eu bebo, eu fumo, eu digo, olha, pode ter certeza que eu não vou te julgar. E nem vou te libertar disso nada. E nem vou pedir para você deixar também a sua bebida. E nem vou pedir para você deixar também o cigarro. Ué, então o que o senhor está fazendo lá? Eu estou tentando fazer as pessoas entender o Evangelho que salva, que liberta. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu te levar a conhecer a verdade, então ela te liberta, não precisa falar nada. É simples o Evangelho, não é difícil de entender o plano de salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vir a mim, não é isso? É só vir. E o que eu preciso fazer assim, para eu ter fé? Nada. Olha a simplicidade, nada. Como assim nada? Tanta coisa para fazer na igreja? Não, nada. Pela fé, não. Para ter fé não precisa fazer nada. Ouve. Olha como o Evangelho é simples. Você tem dificuldade de falar de Jesus? É só você não falar de oferecer prosperidade, oferecer que Deus vai te abençoar dessa forma, ou de N maneira Deus pode te abençoar. Não diz isso para ele. Diz só para ele ouvir. Ouve. É porque eu não sei fazer evangelismo, não sei pregar, então não prega, não fala. Mas como é que eu vou fazer então? Vive. E deixe que as pessoas vejam que você vive e começam a te procurar, começam a querer ser com você. Um exemplo de vida pode valer mais que 1000 palavras. O que eu viver como cristão para contagiar as pessoas, para alcançar as pessoas, pode valer mais do que palavras. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E eu creio que eu não estou usando
palavras de outras línguas. Eu creio que eu não estou usando metáforas difíceis de entender. Eu não estou falando das escuras. Estou falando algo de bom som, para que todos entendam. Para que todos entendam. Riqueza não é sinônimo de salvação. Muitas vezes de perdição. Se eu pensar que eu vou ser servo de Deus, eu não vou adoecer, nada impede que Deus me livre. Eu ficaria preocupado com o pastor, o homem pregador do Evangelho, comprometido da Covid-19. Uau! Será que Deus não viu que ele é o pastor? Será que Deus não viu que a irmã Sueli é o ministro de música? Fulano morreu. Nossa, mas ele era um servo de Deus. Como assim? Será que Deus não viu que aquele era um homem de Deus? Permitiu que ele morresse? E as pessoas não entendem que às vezes o maior lucro está no morrer. Às vezes as pessoas não entendem que para eu ficar bem, para um maior período de tempo, para uma eternidade, eu tenho que deixar essa vida. E permita a Deus que eu a deixe bem com Ele. Permita a Deus que eu a deixe na conformidade de Cristo. Assim eu estarei bem. Ou então eu vou me agarrar aos bens, eu vou me agarrar às fortunas e vou lamentar a hora da partida, porque vou deixar tudo para trás. E pior, eu vou lembrar de que eu plantei muito aqui e não plantei nada lá. Vivi uma vida de riqueza para o futuro eu ter uma vida eterna de pobreza, de sofrimento e de dor. Dá para refletir. Nós não podemos pensar que somos servos para que Deus nos livre das desgraças desse mundo. Eu não posso pensar que sou servo porque Deus vai me livrar das enfermidades. Nada impede que Ele faça isso. Ele tem poder. Ele tem poder. Se Ele quiser, amém, Senhor. Se o Senhor me der livramento, bem. Se o Senhor não der, o Senhor sabe o que faz. Eu sou filho de Deus. E tem uma coisa, eu arrisco um palpite. O melhor que Ele pôde fazer, Ele fez. Duvido que Ele tenha algo maior do que Ele. Pegar o seu próprio filho, sacrificar de maneira covarde, humilhado, morte de cruz, e o mundo todo testemunhou. Se Ele fez isso, por que não faria as outras coisas? Difícil foi dar o filho dele para mim, pelo Madel, pelo pastor, pelo Jamás, pelo irmão. Difícil foi isso. O resto é fácil. Ele que sacrifica um filho não me daria prosperidade? Ele que sacrifica um filho não me livraria de uma enfermidade? Ele que sacrifica um filho por mim, ele me deixaria mendigar o pão? Como tudo é dele? Eu tenho experiência de pessoas que me abençoaram grandemente, se não teriam o que eu tenho. Deus usou pessoas para me abençoar de alguma forma. Ele fez essa manobra porque tudo que tem aqui é dele. Eu digo, dá para ele, vai dar. Faz um negócio bem generoso com ele, por favor. Aí eu estou mandando, dá para ele. Deus permite que sejamos salvos. Porque nessa igreja não prega prosperidade, não prega riqueza aqui, essa igreja prega salvação em Cristo Jesus. E se eu ouvir o pastor um dia falar aqui, promessa que se cumpre, pastor.
O dia que o pastor assumir esse culto aqui e começar a pregar prosperidade, eu quero ser o primeiro da lista a pedir o desligamento do hall de membros. E se todas as igrejas estiverem pregando isso, então eu abro uma igreja na minha casa, onde eu vou continuar pregando só para mim, para minha esposa e mais alguém que queira ouvir que Jesus Cristo salve é diferente de ser rico ou pobre, de ter muito ou ter pouco, de ter saúde ou ser enfermo. E eu fiz uma comparação de uma coisa. Você sabe que tem muitos enfermos saudáveis com uma saúde inabalável? Sabe disso? A pior das enfermidades estão nos curados. A pior das enfermidades estão nos sãos. A pior das enfermidades estão em quem tem muita saúde. A enfermidade da alma, a enfermidade da fé, estão contaminados. O vírus da prosperidade, o vírus do eu quero mais, o vírus do que eu quero mais. Estão enfermos e não sabem. Estão enfermos e não sabem. Enfermidades, irmãos, essa enfermidade natural tira você desta vida e te passa para outra. A enfermidade espiritual te mata depois da morte. Morre 2 vezes. É assim que a Bíblia deixa claro para nós e fácil de entender. Que sejamos saudáveis estando enfermos. E que não sejamos enfermos tendo saúde. Porque eu creio que nós vamos encontrar nesse Deus que exige essas coisas. E quem está pregando travessado, estão equivocados nas suas mensagens, forçando os textos da Bíblia para induzir a igreja a crer que Deus vai te entregar a bênção e que Deus vai te dar prosperidade, e porque você não nasceu para ser pobre, você nasceu para ser rico, você nasceu para ter, porque você é servo do homem que é dono do ouro e da prata. Traga seu dinheiro e põe o gasofilaço aqui, você vai ver como Deus vai prosperar na sua vida. Depois ele colhe tudo e vai para o seu gabinete. Conheço um freguês aí que tem 7 aviões. O último custou 59 milhões e 300 mil reais. Evangelho simples, o pobre homem da gente. Ficou dó. O mais pobre dos homens. Fico indignado com isso. Quando eu ouço Edir Macedo falar, ele fala de um jeito que todo o texto que ele pega, ele leva para o lado da prosperidade. E que se você não plantar, a sua seara é fraca. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Eu prego que quanto mais você crê, quanto mais você depositar a sua vida nas mãos de Deus, quanto mais você fizer isso, quanto mais você vai prosperar no conhecimento, na fé. E aí eu posso te afirmar, você vai encontrar-se com Deus. Amém, igreja? Amém. Eu trouxe essa palavra pelas ignorâncias que eu tenho escutado, e a palavra diz claramente, porque é muito cômodo ouvir falar da palavra, é muito cômodo ouvir o pastor. O pastor está lendo, eu estou só ouvindo. Eu desafio sempre a igreja a ler a Bíblia, leia, não canse de ler, leia a Bíblia, porque é uma fonte de suprimento inesgotáveis, e você vai sempre estar alimentado. Ou você faz isso, então você vai viver ouvindo, e ouvindo nem sempre você vai ouvir o que você precisa ouvir.
E a palavra vem dizendo assim: errais, por não conhecer as Escrituras. E para conhecer as Escrituras, preciso ler. Porque nem sempre as pessoas que vão ler vão me explicar da forma correta. Eu creio nisso. Nem sempre. Então, eu desafio mais uma vez, você que está em casa e os amados que estão na igreja, que hoje o sinal está muito bonito, aleluia. Leiam a Bíblia, e você vai descobrir quantas mensagens equivocadas você tem escutado, que não vai se cumprir, não vai, pode ter certeza. Então, se ler a Bíblia, você vai descobrir. Não só ouçam, não seja um depósito de informações equivocadas. Leia a Bíblia, entendam a Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que está em casa, e logo mais à noite nós temos mais. O pastor vai trazer uma mensagem, com certeza.